Dando continuidade ao nosso evento, apresentaremos agora o simpósio Bases Neurobiológicas da Aprendizagem da Leitura e da Escrita. Eu convido de novo o professor Augusto Buchweiss para coordenar este simpósio. Convido como moderador o professor Renan Sargiani. Já está subindo. Como palestrante, já está aqui à mesa o seu professor Augusto. Também convido a palestrante e professora Catarina Lukasova, psicóloga da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Convido o professor Felipe Pegado. Professor Felipe Pegado, ele é médico psiquiatra, vivendo na França já tem 20 anos, com doutorado em neurociências cognitivas sobre o impacto da alfabetização no cérebro e na cognição. Ele tem pós-doutorado sobre técnicas avançadas em neuroimagem e atualmente está na Universidade de Marseille. Eu passo a palavra ao nosso coordenador, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. O moderador me autorizou a começar direto. Eu também prefiro falar aqui na frente. Aqui, né, para eu conseguir enxergar, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao Renan, ao secretário Carlos Nadalim, por todo o esforço que eles vêm fazendo desde o início do ano, né? Nossa primeira reunião lá em fevereiro. É uma honra estar aqui, poder falar um pouco sobre a evidência da neurobiologia, e vir depois do Ken é muito difícil, porque ele já trouxe o que tem de mais recente, mais forte, de uma maneira muito clara sobre a neurobiologia da aprendizagem da leitura. Mas eu vou trazer para vocês, um pouco resumindo, um pouco também e direcionando para 2 pontos específicos relacionados com as adaptações do cérebro no processo de aprendizagem da leitura e o que elas nos dizem, tanto em termos de essa adaptação para o processamento da forma visual das palavras, como também para a importância da sistematicidade e da automatização da aprendizagem da leitura, para que se libere recursos, de certa maneira, digamos assim, para a criança utilizar esses recursos na compreensão leitora, que é o que nos interessa. Então, eu sou pesquisador no Instituto Cérebro do Rio Grande do Sul, e eu gosto de começar essas minhas falas, e quem já viu, eu peço desculpas, porque já viu esse slide várias vezes, batendo na mesma tecla que muitos aqui já bateram. Existem processos de desenvolvimento e habilidades, como a fala, que são naturais para o ser humano, certo? E eu gosto de usar o exemplo da criança porque elas se comunicam, elas falam, elas também vão engatinhar e se levantar e ter esse desenvolvimento neuromotor, de certa forma, natural. Mas não adianta eu dar um livro para uma criança e esperar ou ler para ela várias vezes. Vai ajudar? Sim, vai ajudar. Mas ela não vai dar aquele passo que ela precisa dar em um momento do processo de formação da linguagem, que é a decodificação e o pulo para ser um leitor. Da mesma forma, de uma maneira simples, a criança vai engatinhar, vai correr, vai caminhar, vai pular, mas, por exemplo, para jogar futebol, ela vai precisar aprender regras, ela vai precisar aprender fundamentos e movimentos diferentes, porque o futebol, mal comparando, é um produto cultural, assim como a leitura. Então, uma questão que eu gosto de trazer, eu acho que, retomando o que já foi falado ao longo do dia de ontem e de hoje, especialmente, né, na palestra muito importante da doutora Linnea Erie, sobre os efeitos, né, e o quão preditor a consciência fonológica e esse ensino sistemático é de sucesso na alfabetização. Né? E aqui até eu peço desculpas para quem entende de estatística, porque quando a gente fala naquele tamanho de efeito moderado que a doutora Erie apresentou ontem, aí você pensa assim, não, mas então é só moderado? O tamanho de efeito moderado de 0,4 que ela apresentou ontem, que serve com o ensino sistemático, né, voltado para as questões do princípio fônico, significa o seguinte: se eu tiver 10 mil crianças seguindo um ensino sistemático, voltado para aqueles pilares, e 10 mil crianças fazendo um outro método mais global,
a média das minhas 10 mil crianças no ensino sistemático vai ser maior do que o score de 4 mil crianças do outro grupo. Só a média já vai ser maior. Quando eu olho o tamanho de efeito no extrato socioeconômico mais baixo, que ele vai para 0,6, se eu tenho 10 mil crianças pobres fazendo, ou mais vulneráveis, fazendo um ensino sistemático e fônico, e 10 mil fazendo o global, ou mais semântico, digamos assim, isso significa que a média do meu grupo fônico vai ser maior do que o resultado para 6 mil crianças do outro grupo. Então, assim, mesmo que o adjetivo seja moderado, eu acho que o impacto, a gente precisa entender o quão grande ele é e o quão importante ele é para que a gente tenha utilizado um dos melhores períodos para a aprendizagem da leitura, que é um período em que o cérebro da criança é muito plástico, principalmente nas áreas relacionadas com a linguagem. Então, eu não gosto dessa frase que cada criança tem seu tempo, principalmente na alfabetização, porque este tempo ele tem uma janela que vai se fechando. E o que é esta janela que vai se fechando? Existe uma imagem clássica de um livro-texto de pediatria, né? Existem processos de amadurecimento do cérebro que delimitam momentos mais especiais para a plasticidade sensorial, a plasticidade para a linguagem e depois para questões de ordem mais superior. Para a linguagem, a gente vai ter um período que decai bastante justamente quando a criança já está entrando no ensino fundamental. Então, existe este período ótimo para o alicerce da alfabetização. E por quê? Que é justamente com 4, 5 anos que consciência fonológica tem o seu maior efeito preditor e impulsionador da alfabetização, porque é neste momento que o cérebro está mais aberto para esse estímulo da linguagem. Um exemplo que eu gosto de usar da parte, por exemplo, sensorial, o cérebro da criança, quando ela nasce, em qualquer lugar do mundo, em qualquer etnia, ele tem, digamos assim, parâmetros abertos para a linguagem que são muito parecidos. Mas no Japão, com 1 ano e meio, 2 anos, ele começa a perder a capacidade de distinguir o R do L. Aqui na Argentina, uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, já está perdendo a capacidade de distinguir o O do O, né? A vogal aberta da vogal fechada, que não existe em espanhol. Esses parâmetros se ajustam ou são estimulados e, por causa justamente dessas janelas que começam a se fechar, fica cada vez mais difícil ensiná-los. Eu tive alunos chineses que pronunciaram uma palavra que eu só escutava ma, mas tinha 4 pronúncias com 4 significados diferentes na tonalidade do chinês e eu, sinceramente, nunca consegui escutar a diferença. Eu não tenho mais esse parâmetro, né, na minha capacidade de escutar. Então, para aprender a ler, eu vou falar de algumas questões que estão um pouco repetidas e de exemplos que eu gosto de dar. A linguagem oral será segmentada de uma nova forma, né? Nós já vimos isso exaustivamente. O processo de formas visuais associadas com palavras muda. A gente vai precisar ter uma readaptação do nosso sistema visual, e o Felipe também vai falar de uma forma mais específica sobre isso. E o dispêndio de energia é significativo. A gente tem que lembrar que aprender é difícil, gasta energia, e se eu não consigo automatizar processos mais básicos, como a decodificação, e eis a importância de passar por esta etapa muito bem, eu vou gastar muita energia com processos básicos e não vai sobrar energia, capacidade no meu cérebro para fazer o que eu preciso fazer, que eu quero fazer, em última instância, que é ler para aprender. Então, eu gosto de dar um exemplo de como a linguagem oral muda a nossa percepção, ela se transforma, né, com a literacia e com o quanto nós associamos os sons com a escrita. Vocês conhecem os palíndromos, certo? Palíndromo é aquela palavra aquela frase, digamos assim, que se você ler de trás para frente, ela fica igual. Então, socorro-me subir no ônibus em Marrocos, é igual de trás para frente. Tem, inclusive, os perfeitos, né, que ortograficamente e fonologicamente são iguais. Em inglês, um exemplo é top spot. Se você pegar o som de cada um desses elementos, grafemas, eles são os mesmos. E eu ontem gravei em reverso essas 2 frases. A primeira que vocês vão escutar é a em português.
Então, não é com som que nós inventamos o palíndromo, não é com som que nós conseguimos fazer o palíndromo, certo? Se eu tocar só esse som para vocês, vocês não vão identificar o que eu toquei. Top spot. Mesmo sendo ortograficamente e fonologicamente perfeito, de trás para frente, de frente para trás, não é o som que nos permite fazer essa inversão. O que nos permite fazer um palíndromo? E está associado justamente com essa mudança de percepção e segmentação da língua oral associado com símbolos. E eu vou falar, então, da relação deste processo com alterações e questões neurobiológicas, complementando, evidentemente, a excelente palestra do Ken. Então, por que o processamento visual precisa mudar? Os dois exemplos à sua esquerda são do livro Neurônios da Leitura, do Stanislas Dehaene, e eu gosto sempre de colocar um exemplo local. Aqui temos o Memorial JK, certo? Todos vocês identificaram Mona Lisa, Estátua da Liberdade e o nosso memorial. As três imagens estavam invertidas horizontalmente. A Estátua da Liberdade, na verdade, segura a tocha com a mão direita. A Mona Lisa, na verdade, está virada para o outro lado. E o memorial, o Juscelino está levantando a mão direita, não a mão esquerda. Eu inverti estas imagens propositalmente. A inversão não impediu o reconhecimento das imagens por vocês, porque o cérebro humano ele está programado para, quando processar objetos visuais, e aí inclusos objetos que a gente pode escrever, né? Indiferentemente se eles estão orientados esquerda ou direita. À medida que eu começo a fazer mudanças de orientação em outros graus, começa a complicar, certo? Mas essa orientação esquerda e direita não interessa para o cérebro. Mas quando a gente aprende a escrever e a ler, tem um problema aqui, não é mesmo? Em português, por exemplo, com letras minúsculas, no nosso sistema alfabético, nós temos um símbolo que é uma bolinha e um risco, que ele tem inversões horizontais e também verticais, mas horizontais muito importantes em termos do que ele significa como grafema. E a criança, quando ela começa a escrever, ela começa também, às vezes, a espelhar. E é natural espelhar, mas é um momento pelo qual ela tem que passar. E o Felipe vai trazer uma questão muito importante sobre isso, sobre uma intervenção que eles desenvolveram. Então, é preciso que haja uma mudança no processamento do cérebro da criança, tanto de objetos visuais, especificamente da linguagem, e da linguagem oral. Então, esses novos processos psicológicos que a gente desenvolve, parasitando, como o Ken falou, em cima da linguagem oral, vão depender de sistemas posteriores, né? Um deles é este em azul, que é na fronteira temporoparietal do meu cérebro, no hemisfério esquerdo, em geral, que vai ser fundamental para as associações grafema e fonema. E outro é o que está em vermelho, que é a chamada área da forma visual das palavras. Não é a área visual da forma das palavras, gente, é a área da forma visual das palavras, mas que ela tem a ver com identificação específica da forma de palavras. Quando a gente olhar para uma palavra, é esta região que vai nos ajudar a saber que, bom, agora esquerda e direita importa. Para todo o resto, continua não importando. Evidentemente que vocês aprendem a ler e não deixam de identificar imagens invertidas, como vocês já viram. A automatização, e sobre isso a Caterina vai falar bastante também, que está relacionado com essas capacidades e a importância da automaticidade, a importância de desenvolver as habilidades fundamentais. Vejam que a criança, isso aqui são imagens de crianças brasileiras que estão lendo muito bem, e quando elas estão lendo palavras relativo a outras crianças que não estão lendo tão bem, a gente às vezes pode pensar, não, mas quem está fazendo maior esforço é o mau leitor. Não necessariamente. O bom leitor também, no início do processo, existe uma característica de ativação anterior do cérebro que, com a automatização, vai desaparecendo, e a leitura de palavras vai se caracterizar por ativação só dos sistemas posteriores, que a gente mostrou, e vai parar de gastar essa energia para ler palavras. Vejo que essas crianças aqui estão gastando bastante energia para ler palavras, digamos assim. E ela precisa ser redirecionada para processos superiores, diferenciação, memória, senão eu não vou compreender um texto. Então, só para vocês saberem de onde a gente vem, esse é o Instituto do Cérebro, lá no fundo é o campus da PUC, para quem não conhece. Eu vou trazer evidências para vocês agora que também, além de algumas evidências de estudos que já apareceram com o Ken,
com crianças brasileiras. Então, desde 2013, graças especialmente à CAPES, nós temos um ambulatório de avaliação de crianças com dificuldade de leitura e já atendemos mais de 700 crianças desde aquele momento, né? Aproximadamente 100 dessas crianças são realmente disléxicas. Então, é evidente que aparecem muitas crianças com muitos outros problemas. E mais ou menos 70 nós temos participantes de um estudo de neuroimagem. Eu também vou trazer para vocês o nosso primeiro artigo de neuroimagem com crianças disléxicas brasileiras, que se encaixou muito bem na evidência mundial. O que a gente já falou sobre dislexia, eu gosto de enfatizar a importância dos níveis que a gente observa, que a gente teoriza e conceitua, né, o nível psicológico, e o nível neurobiológico, onde a gente procura essas diferenças e ajuda a tentar informar os níveis superiores. A leitura, inesperadamente, é a palavra-chave, lenta, imprecisa e laboriosa, processos psicológicos e associativos com muita dificuldade e alteração no funcionamento de sistemas posteriores. E por que falar da dislexia? Primeiro, para enfatizar de novo esta questão de que a leitura não é natural para o ser humano. O disléxico ele só existe porque inventamos a escrita, certo? Afora isso, é uma criança com capacidade intelectual normal, capacidade de compreensão de narrativas, de histórias normal. O que ela não consegue é decodificar e ler com a velocidade que ela precisa, mesmo que ela tenha recebido toda a oportunidade que ela deveria receber, certo? Eu tenho um exemplo aqui de um menino que veio no nosso ambulatório, e é bastante difícil de pegar a frase que ele vai ler, mas é para trazer para vocês o que é uma criança com dislexia. Pra vocês terem ideia, ele travou agora do em. Ele ainda não chegou no final da frase. A frase é: o bebê elefante vive em grupos. Vocês acham que quando ele chegar no final dessa frase ou do parágrafo, ele vai conseguir formar uma ideia sobre o parágrafo? Assim, ele, como muitas crianças que leem devagar, elas vão chegar no final, elas não vão conseguir. A dislexia do desenvolvimento, obviamente, ela tem uma origem neurobiológica. É diferente de questões que a gente apresenta, problemas que nós temos no Brasil, de crianças que não estão lendo adequadamente, né, na porcentagem que a gente tem, porque a dislexia afeta de 5% a 8% no máximo. Né? Então, eu gosto muito desse slide, que é de uma pesquisadora americana, Nadine Gab, que ela fala no paradoxo da dislexia, que é justamente relacionado com a questão da neuroplasticidade. Eu tenho na pré-escola a melhor época para intervir com uma criança que provavelmente vai ter dificuldades com a leitura. É uma criança em risco para a dislexia. Na Finlândia isso é muito claro, porque eles têm um histórico das famílias, eles sabem que a criança, o que ela tem que aprender até uma certa idade, mas normalmente o diagnóstico vai chegar com 8 ou 9 anos. Então eu já perdi um dos melhores momentos que eu tinha. Alguns sinais que a gente tem: atraso na fala, o Ken falou sobre isso, né? Atraso no amadurecimento de articulação de palavras, dificuldade com rimas. Veja que isso é tudo relacionado com linguagem oral, mas são habilidades de linguagem oral que são determinantes para a aprendizagem da leitura. E o paradoxo da dislexia, digamos assim, no Brasil ele é amplificado, pois depois de 2 anos de instrução, infelizmente, em muitas situações no Brasil, não é inesperado que a criança não esteja lendo. Veja que nós recebemos 700 crianças com dificuldade de leitura, então é um grupo enviesado, mas 600 delas não tinham nada a ver com dislexia. Muitas delas simplesmente não estavam lendo adequadamente. Quem é a criança com dislexia? Ela normalmente fica no espectro mais baixo. Né? Aqui temos uma amostra de 131 crianças que nós acompanhamos durante 4 anos. E vejam que aqui, se eu seguir uma distribuição normal, que eu normalmente procuro a dislexia, eu teria 26 de 131 crianças com dislexia. Isso não existe. Não é isso que acontece. Tá? Quem são essas crianças? Bom, talvez algumas aqui sejam disléxicas, mas a nossa questão é, e todas essas outras, por que elas não estão lendo? Certo? Temos aí muitos fatores interagindo e criando uma situação em que não é tão inesperado assim, que eu tenho
uma em 5 crianças que não está nem decodificando direito aos 8 anos. E elas não são todas disléxicas, obviamente. Isso é impossível. A dislexia tem uma dificuldade, e aqueles de vocês que um dia de novo ouvirem que dislexia é síndrome de Irlen ou dislexia não existe, a evidência hoje em dia é muito clara, a base neurobiológica é muito clara, mas a dificuldade da dislexia, como o Ken falou, é que ela é dimensional, assim como o transtorno do espectro autista, ela não tem um exato ponto onde eu digo, como no síndrome de Down, que eu tenho uma modificação, alteração no cromossomo 21 e é isto. Autismo, dislexia são espectros, então eu tenho áreas cinzas que são mais difíceis de definir, certo? Então, um pouco de história de como a dislexia se apresenta. O Ken já apresentou um desses slides aqui, e eu vou só retomar. Um dos primeiros estudos foi do Galaburda, em que ele mostra que esses são estudos após a morte, né? Então são da década de 70, são amostras pequenas, mas ele já, de maneira interessante, mostrava que isso é um cérebro visto de baixo, tá? Esse aqui é o hemisfério esquerdo, aonde temos os nossos sistemas posteriores, parietais, occipitais e temporais, existe um maior volume cerebral num leitor, né, típico, do que num disléxico. E isso começa a se replicar. Existe menor volume cortical nestas mesmas regiões. É um estudo publicado pela Fumiko Heft, que o Ken falou aqui. Existem diferenças nas conexões anatômicas. E aqui neste estudo, que o autor sênior é o Franck Rameau, que é um dos cientistas franceses do painel deles, eles pegaram diferentes fibras ou tratos do cérebro que são importantes para a leitura. Eu ressalto aqui, por exemplo, em verde nós temos o fascículo arqueado, e aqui nesse roxinho é o fascículo longitudinal inferior, que é muito importante para a área da forma visual das palavras, e o que vocês vão ver é que em todas essas regiões existem diferenças da qualidade das conexões numa criança com dislexia, na qualidade do amadurecimento dessas regiões, relativos a um controle e relativos ao seu desempenho leitor. Então, vejo que isso começa a se repetir. Existe a diferença funcional que o Ken já apresentou, de ativação da área da forma visual das palavras em 3 línguas, e que, agora, rapidamente, eu já me encaminho para o final, com crianças brasileiras, né, o que nós encontramos? Nós temos, eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês, de um experimento com decisão lexical, e outro do chamado estado de repouso, que tem a ver com a conectividade da qual o Ken estava falando. Então, replicamos o que existe na literatura, a criança com dislexia para todos os tipos de palavras. Eu estou na frente dos slides. Ixi, Maria. Esse apresentador está muito... Eu já fui mal moderador antes, que eu não cuidei a hora que o Ken começou. Então, agora já... Vejam que, em azul, nós temos a ativação da área da forma visual para os disléxicos relativo a diferentes tipos de palavras da língua portuguesa, e os leitores típicos, em todos os casos, têm uma ativação, ao ler essas palavras, significativamente maior, né? E, só para vocês terem uma ideia, a linha do 0 está mais ou menos aqui. Então, por exemplo, com pseudopalavras, praticamente não tem ativação da área da forma visual das palavras para o disléxico. E, no estudo do estado de repouso, e aí converso com o que ele falou sobre conectividade, o cérebro da criança disléxica em repouso, comparado com o de uma criança que está lendo bem normalmente, ele apresenta uma diferença importante na conectividade da área da forma visual das palavras com essa região do cíngulo posterior, que é chamado o hub de entrada para o cérebro em repouso. O cérebro em repouso ele tem uma rede default, que a gente chama rede padrão, e, em relação a esta rede, a porta de entrada seria o cíngulo posterior. Vejam que no cérebro disléxico não existe conversa entre este hub e a área da forma visual das palavras, ou a região occipitotemporal, em repouso. No leitor típico, sim. Então, tudo isso são evidências que se replicam, se repetem, e, como o Ken falou, nós temos que ter muito cuidado, mas elas já começam a trazer informações importantes. Eu trago aqui também um experimento que, graças ao Haskins, graças à ponte que o Haskins faz com pesquisadores do mundo todo, e a Mariana, que é minha doutoranda, que está por aqui, faz parte desse trabalho, nós temos um experimento que as crianças leem palavras, elas veem símbolos, elas escutam palavras e escutam palavras sintetizadas que são incompreensíveis.
E os dados que a gente está juntando são de crianças dos Estados Unidos, brasileiras e da Polônia. O que eu vou trazer bem brevemente para vocês aqui é a junção dos bons leitores brasileiros e dos bons leitores dos Estados Unidos, e aonde que os bons leitores têm mais ativação significativamente maior do que os maus leitores ou leitores com dificuldade, tanto em inglês como em português. Vai acabar agora. A área da forma visual das palavras. A nossa criança não é diferente, certo? Quando ela tem a oportunidade, como ela se desenvolve e o desempenho que ela atinge é o desempenho que qualquer outra criança atinge no mundo todo. E o cérebro também não é diferente. O secretário falou, será que a nossa criança não é tão capaz? É óbvio que esse não é o problema. Então, encerrando, o tempo da alfabetização, ele é importante porque existe um momento de plasticidade determinante para que os alicerces sejam desenvolvidos. A alfabetização e a aprendizagem da leitura não são naturais, isso já batemos muitas vezes. A importância da sistematicidade para que a gente libere recursos para ler para aprender, porque se eu estou gastando meu recurso com decodificar a frase, eu não vou entender o texto. E, por fim, tudo isso do que a gente fala se associa com adaptações, e quando esse processo é disfuncional, a gente também encontra ausência de adaptações. Mas, como o Ken falou, agora a gente precisa dar o próximo passo, uma explicação mais aprofundada sobre a real causa dessas dificuldades. Eu tenho que agradecer a todos aqui, a agência de financiamento, meus alunos, e especialmente ao Ken, aqui com uma foto com meu filho ontem. E, gentilmente, o Bernardo, essa noite, dormiu 6 horas. Acho que o Ken conversou com ele. E o papai pôde vir mais descansado. Mas muito obrigado. Tem muita gente envolvida aqui. Agora a gente vai ter a apresentação da professora Caterina Lokassova. E eu só quero fazer um breve comentário que é uma grande alegria ter ela aqui hoje conosco, especialmente porque é a única pessoa que tem fotos do meu cérebro de verdade. Foi a única que conseguiu me avaliar. E eu sou normal, né, professora? Sim, ele existe. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje. Eu vou falar sobre aprendizagem de leitura e especificamente sobre memória de trabalho, e em relação a tudo que já foi falado aqui hoje. Então, quando pensamos sobre memória de trabalho, é muito fácil achar a definição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por favor, prestem atenção e tentem repetir a frase que eu vou falar, tá bom? Então, vamos lá. É muito bom alfabetizar crianças. Perfeito. Agora, de novo, prestem atenção e repetem. Je to moc dobré naučit děti číst a psát. Bom, então vocês acabam... Sim, agora foi mais difícil. Vocês acabaram de usar a memória de trabalho, né? Memória de trabalho é nossa capacidade de usar um estímulo mesmo na sua ausência. Na primeira frase foi fácil, porque vocês tinham informação auditiva, mas também informação semântica. Então, foi fácil de repetir, de manter essa informação ativa. No segundo exemplo, como vocês não falam tcheco, isso foi uma frase em tcheco, foi muito mais difícil, porque vocês podiam usar apenas representação sonora, né, dessa informação. E aí isso tornou a tarefa quase impossível. Então, quando tratamos de informação linguística, de acordo com diversos modelos de memória de trabalho, nós usamos memória de trabalho fonológica. E nós sabemos, estudos cognitivos mostram que a nossa capacidade de reter estímulos na memória fonológica, a memória de trabalho fonológica, é limitada, né? Em média, 7 estímulos, 2 para cima, 2 para baixo. O Ken falou muito sobre a importância da linguagem. E eu vou tentar, então, trazer essa visão de memória de trabalho fonológica em relação à linguagem. Memória de trabalho é muito importante para a linguagem, né? E porque é o que mantém essa informação ativa para que algo possa ser repetido, algo possa ser repassado para a memória de longo prazo. Aqui temos um dado de estudo do Kovelman e colaboradores, que avaliou o que vocês fizeram, como que ativa o cérebro na repetição de palavras e pseudopalavras dentro da ressonância magnética funcional.
o que eles encontraram entre diversas áreas relacionadas à MTF, memória de trabalho fonológica, o que mais ativou na repetição de pseudopalavras, então a frase tcheca, né, é a área do temporal, né, o sulco temporal superior. E essa ativação ela foi progressivamente maior com o aumento na dificuldade dessas palavras. Então, por exemplo, com o aumento no comprimento de pseudopalavras. E a ativação também se correlacionou, esse dado que temos no gráfico, com desempenho nas tarefas parecidas, tarefas comportamentais voltadas para a memória de trabalho. Tá? Então, aqui temos uma evidência de que é o giro temporal superior e, como Ken falou, nele temos a área auditiva primária, né? Então, é uma região que lida com a mesma propriedade sensorial da fala, né? Ela ativa e está de maneira específica ligada com memória de trabalho fonológica. Como que a MTF então tem relação com a leitura? Tá? Podemos pensar de uma maneira mais ampla. Temos evidências que a memória de trabalho fonológica está prejudicada em transtornos de distúrbios específicos de linguagem, a dislexia, que tem dificuldade na alfabetização. Temos também alguns autores que ligam a MTF, que colocam a MTF como entre fatores preditores de sucesso ou fracasso na alfabetização. E, por último, eu quero chamar a atenção justamente ao apoio que a MTF dá na consciência fonológica e no mapeamento de grafema-fonema. Então, novamente, né, vou mostrar essa imagem que vocês já viram com Augusto e Ken também. Quando temos alguma informação apenas auditiva, como, por exemplo, pseudopalavras ou né, uma informação nova, nós temos a ativação que liga as áreas sensoriais auditiva, primárias, associativas, com as áreas de fala, né? Então, temos a conexão frontotemporal. E essa conexão frontotemporal, né, junto com outras regiões do cérebro, se estabelece e se fortalece nos primeiros anos de vida. Porque a criança escuta palavras, ela repete palavras, ela aprende novas palavras. Ela cria uma representação muito forte, fônica, fonêmica e semântica, né? O Ken falou muito bem sobre isso. Agora, o que acontece quando aparecem primeiras letras, quando ela é exposta à alfabetização? Começa a se formar uma associação entre esse sistema e o sistema visual, né? Aí temos novamente a área temporocipital. Essa associação ela vai acontecer, mas ela precisa que a informação esteja ativa durante o tempo, né, necessário e que essa informação seja corrigida. Então, novamente, a informação que entra via sistema sensorial primário, visual ou auditivo, ela precisa ficar ativa e ela precisa ser corrigida constantemente, né? Até que essa associação é forte o suficiente e automática, cria-se o que o Ken também apresentou, né? Uma database, um banco específico de representação de strings, de grafemas, na própria área temporocipital, no giro fusiforme. Tá? Então, temos aqui uma reestruturação funcional que acontece no cérebro com a exposição, com repetição, com automatização. E os recursos que a memória de trabalho fonológica ofereceu nesse processo, eles podem ser liberados para outras funções, né, para outras tarefas. O que então observamos nas evidências cognitivas? A memória de trabalho fonológica, nos primeiros anos de alfabetização, ela se relaciona fortemente com o desempenho em tarefas de consciência fonológica e em tarefas de decodificação grafofonêmica, fonografêmica. Ao passo que o leitor se torna experiente, essa correlação deixa de existir. E a memória de trabalho fonológica passa a se correlacionar mais com habilidades de linguagens mais ampla. É porque, ao passo que a decodificação se torna automática, a MTF dá suporte à compreensão mais global, mais holística, né, por exemplo, na leitura de uma frase. Aqui temos um esquema que tenta, então, colocar os diversos aspectos, né, que entram na execução, durante a execução de tarefas mais complexas. Então, por exemplo, leitura de frase ou realização de contas mentais.
Primeiro passo é, com certeza, quando estamos expostos a uma frase, precisamos codificar aquela entrada visual, não é? Então, a codificação da entrada visual, ela vai necessitar de entrada à memória de longo prazo, porque precisamos resgatar a informação relacionada à forma visual. E também vai precisar de processos de atenção sustentada, atenção seletiva. Realizar essa tarefa, finalizar a leitura da frase, vai demorar um pequeno tempo, uma pequena fração de tempo. Então, temos que ter uma atualização constante, né, dessa informação visual e progressivamente também sonora. E, para isso, precisamos ter, então, mecanismos de atualização, mecanismos, de novo, de atenção sustentada e inibição, né, porque, durante esse período, outros estímulos podem entrar, tanto internos como externos, e aí o processo de inibição tem que ser mantido. Quando a tarefa é finalizada, existe um mecanismo de correção, né? Então, aquilo que eu vou pronunciar, aquilo que eu acabei de ler, está correto? Pode ser que não, pode ser que eu vou ter que ainda novamente processar e aí corrigir. Tá? Então, todos esses, tanto no nível numerical ou alfabético, todos esses processos estão envolvidos. E aí nós chegamos, então, numa representação ainda simplificada, mas já mais complexa, né, de funcionamento neural, que envolve áreas específicas, então áreas relacionadas com processamento sensorial, de fato, se a gente fala letras, são occipitotemporal, se a gente pensa, por exemplo, processamento contamental, temos áreas parietais envolvidas, né, no pensamento numérico, mas também temos áreas inespecíficas, que são as áreas frontais, dorsolateral pré-frontal especificamente, que estão mais envolvidas na função executiva da tarefa. Então, manter a atenção, atualizar a informação, manter o foco no objetivo, fazer uma checagem como resultado e, se for necessário, uma correção. Uma informação interessante que o Ken mencionou na aula dele é como a gente pode modular, né, como esse sistema ele se autocorrige, ele se autossintoniza o tempo inteiro. Então, ele deu o exemplo da correção, né, que a criança acaba fazendo na pronúncia de uma palavra quando oferecemos um feedback auditivo, no caso errado. O mesmo acontece na modalidade visual também. Então, se a pessoa fizer uma sacada pré-determinada, sacada visual, né, movimentar o olho em direção a uma bola, enquanto esse olho, essa sacada está em curso, eu modificar a posição final da bola, e saibam que durante a sacada nós não temos um input visual preciso, então, antes de executar a sacada, eu vejo onde a bola está, aí, quando eu estou movimentando o olho, eu mudo a posição final. Repetindo isso várias vezes, eu ensino essa pessoa a olhar para o lugar errado. Tá? Então, assim como na fala, né, na pronúncia, eu consigo fazer essa alteração também na entrada sensorial visual. Tá? Então, esse sistema ali é altamente, né, preparado para se sintonizar, modificar e ser mais eficiente o tempo inteiro. Na verdade, aprender a ler e escrever nada mais é do que mais uma entrada para a linguagem, né? Isso é importante. Talvez vocês já estão cansados de ouvir da importância do ensino direto, voltado para mapeamento grafema-fonema e consciência fonológica. Mas por que isso é importante? Não queremos criar máquinas sonoras de crianças andando por aqui falando p-a-t, o pato, m-a-t, o mato. Com certeza isso não é o objetivo. O objetivo é que a gente ofereça à criança, né, um treino que pode ser relativamente curto, 1 ano, menos que isso, que torna esse sistema mais eficiente naquilo que pode ser feito, né, de uma maneira eficiente e libera os recursos para outras tarefas que vão aumentar no nível de dificuldade, né? A leitura aumenta no nível de dificuldade e compreensão global. Muito bem. Então, nós podemos avaliar os componentes de memória de trabalho. Temos várias tarefas e vários modelos cognitivos. Não temos tempo para entrar muito em detalhes. Mas uma das tarefas é tarefa de dígitos. Então, tarefa de dígitos ordem direta, onde você escuta uma sequência de números e você tem que repetir na ordem correta. E
numa outra versão, você repete de trás para frente. Nós decidimos avaliar o desempenho em crianças por meio de FNIRS, que é uma espectrografia do infravermelho próximo. Essa técnica conta com a possibilidade de que a luz infravermelha tem capacidade de penetrar tecidos corporais. Então, por meio de um emissor de luz infravermelha colocado próximo do escalpo, a luz penetra as camadas superficiais do cérebro e ela pode ser captada por um outro, né, sensor, que é um detector. Então, de uma maneira cuidada e estruturada, nós posicionamos esses emissores e detectores no escalpo da criança ou da pessoa e podemos, com o mesmo princípio, de novo, que o Ken explicou para a ressonância, né, podemos identificar onde está a ativação cortical subjacente. E é um método não invasivo, ele não dói, ele não assusta as crianças, ele pode ser levado para a escola porque tem boa tolerância a movimento e outros artefatos. E aqui é meu filho, que fica muito feliz de poder ser cobaia da mãe nos experimentos. Bom, então nosso objetivo foi avaliar um grupo de 127 crianças com aquisição, no processo de aquisição de leitura escrita típico ou atípico, numa escola pública. E aqui é a escola que a gente visitou, é uma escola em Santo André, e ela está na fronteira de dois bairros. Um bairro se chama Jardins e outro se chama Comunidade Tamarutaca. E essa é a cara dos bairros. Então, você pode ver que a escola que atende principalmente as crianças do Tamarutaca atende crianças com grande vulnerabilidade socioeconômica. Nós avaliamos 127 alunos na própria escola. 81 alunos tinham desenvolvimento, aquisição, né, de leitura típica, de leitura escrita típico, e 46 eram alunos que realmente ficavam para trás, né, na alfabetização. Eram alunos do 2º a 5º ano escolar. Tá? Aqui no nosso desenho, nós usamos, então, tarefa de dígitos em formato, em desenho de blocos. Então, a criança ouvia os dígitos, repetia os dígitos, depois ficava 20 segundos em repouso, e aí, de novo, se repetia. Isso na ordem para frente e na ordem inversa. Aqui é o desempenho, resultado de desempenho comportamental, mas é importante dizer que o nosso objetivo foi de que todas as crianças podem desempenhar no mesmo nível comportamental. Então, a gente testou as crianças antes da tarefa e usamos número de dígitos que era confortável para a criança, porque a gente queria manter o número de erro durante a tarefa baixo. Então, aqui podemos observar que na ordem direta, a maioria das crianças atingiu o teto, ou seja, quase não cometia erro na realização da tarefa, tanto no 2 como no 3 dígitos. As crianças em azul são atípicas e crianças em amarelo são típicas. Na ordem inversa, embora testado antes, na hora de sentar e fazer a tarefa com uma toquinha, crianças atípicas tiveram um desempenho significativamente inferior. O resultado que a gente encontrou, agrupamos crianças, né, de acordo com série, então 2º e 3º ano, e 4º e 5º, e vimos que tem, quando comparamos dígitos ordem inversa versus ordem direta, temos um padrão um pouco diferente, né, uma mudança no padrão de ativação na parte frontal. Em crianças menores, a ativação é mais posterior, em crianças maiores, a ativação foi mais anterior. Quando comparamos crianças com desenvolvimento típico, então aquelas que necessitam de reforço escolar na leitura escrita, nós encontramos diferença tanto para dígitos ordem inverso como direto, mas apenas nos dígitos ordem direto a diferença foi significativa. Essas crianças ativaram mais o córtex frontal à direita, como se fosse uma ativação que vem para compensar, né, que é auxiliar de uma maneira adicional na realização da tarefa. Bom, esses resultados são preliminares, nós fizemos muitos testes neuropsicológicos, então podemos fazer mais correlações. E também essas crianças estão em um programa de reforço escolar com uma ferramenta computadorizada e vão continuar, né, sendo avaliadas, inclusive como FNIRS, então esperamos talvez encontrar também aquele momento que o Ken falou, né, quando a criança pega no tranco e aí sai do atraso.
Por enquanto, podemos concluir que, então, aprender, ir para a escola, ser alfabetizado, ser exposto à aritmética, matemática e todo o conhecimento muda padrão de ativação frontal relacionado à memória de trabalho. Existem diferenças funcionais em leitores com desenvolvimento esperado e atraso na alfabetização. E, de forma mais ampla, quando falamos sobre memória de trabalho, os estudos mostram que dependem, né, esses mecanismos dependem muito da interação de funções como atualização, atenção, representação sensorial e interação com informação de memória de longo prazo. Temos, de termos neurofuncionais, temos regiões específicas, muito ligadas com processamento sensorial, que atuam, e as áreas não específicas ligadas mais com processamento mais funcional, né? Atividade de funções executivas. A capacidade é limitada, ela tem um formato de desenvolvimento em curva U invertida, né? Então a criança tem capacidade menor do que um adulto, e aí depois chegamos no nosso auge e começamos a declinar por volta de 50 anos. Mas a capacidade de memória é treinável. Tá? E ela se treina, infelizmente, desculpem. Mas essa capacidade é treinável e ela se treina nas suas propriedades sensoriais básicas. Né? Então, treino de consciência fonológica, treino de visual, né? De percepção visual, como a gente falou, perceber detalhes, por exemplo, relacionados às letras, que o Felipe vai falar, são mecanismos importantes na melhoria desse sistema complexo. Muito obrigada. Aqui é toda a equipe, docentes e alunos da universidade, e obrigada. Agora, o professor Felipe Pegado, por favor. Bom dia. Isso é legal, aqui no Brasil as pessoas respondem o bom dia. Lá fora ninguém responde, não. Bom, eu vou tentar convencer vocês em 20 minutos como as neurociências podem concretamente otimizar a educação. Queria perguntar para vocês se vocês já viram ao menos uma dessas palavras. Por favor, levantem a mão. Acho que essas imagens, né? Bom, eu acho que o Augusto fez um spoilzinho, mas, na verdade, essas são as verdadeiras imagens que vocês já viram várias e várias vezes, né? But it worked, huh? Okay, good. August didn't spoil that much then. Okay, so, desculpa. Então, a ideia aqui é que, na verdade, existe uma invariância em espelho do nosso sistema visual. E, realmente, a gente não tem a menor dificuldade de reconhecer essas imagens, apesar de que elas sejam totalmente invertidas na nossa retina, né? E isso não é só no homem. Em estudos com primatas, mostram claramente que eles têm uma resposta cerebral idêntica para imagens em espelho. Também tem estudos comportamentais em pombos, que mostraram a mesma coisa. Até octopus, polvo, tem essa invariância em espelho. Então, vários animais possuem essa propriedade no sistema visual, porque ela é útil. Ela é útil para distinguir, ela é útil para reconhecer rapidamente as coisas, sem precisar fazer essa distinção. Então, na natureza, ela é interessante. O problema, quando a gente começa a ler, a gente começa a ter uma certa dificuldade, porque B e D são coisas diferentes. P e Q, também a gente precisa escrever de uma certa maneira. Então, os erros em espelho são muito frequentes na criança no começo da alfabetização. Isso, elas persistem durante 1, 2, às vezes até um pouco mais, anos. Então, é algo que está enraizado no nosso cérebro de maneira profunda. E
Durante o meu doutorado, a gente estudou por que isso acontece, como é que é isso no cérebro e no comportamento humano. Por exemplo, nessa tarefa aqui, a gente viu que a fluência de leitura ela determina a capacidade de discriminar as letras em espelho. Isso a gente era uma medida implícita, eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes, mas quanto melhor a pessoa lê, mais rápido ela discrimina letras em espelho, ou palavras em espelho, letras dentro de palavras. Com ressonância magnética funcional, a gente mostrou que essa região, que foi falada algumas vezes aqui, a Visual Word Form Area, que é a região que responde à ortografia de maneira preferencial em relação a outros estímulos visuais, ela vai distinguir as letras em espelho, ela responde de maneira diferente. Mas ela guarda uma certa invariância em espelho para outras imagens. Imagens, nesse caso, a gente usou icônicas aqui, que eram bem controladas em relação à propriedade visual. O que a gente viu também, que a resposta cerebral usando métodos de alta resolução temporal, o eletroencefalograma, a gente viu que as respostas visuais para palavras, elas já distinguem a orientação correta numa janela temporal muito precoce, antes de 200 milissegundos. Ou seja, o aprendizado da leitura influencia mesmo etapas bem automáticas do tratamento visual e que vão já criar essa diferença entre uma letra na orientação correta e uma outra que não vai estar na orientação correta. Então, resumindo, antes de aprender a ler, o cérebro não vai distinguir B e D. E depois ele vai distinguir as letras em espelho. A questão é como? Qual o mecanismo cerebral? Então, durante o meu doutorado, a gente teve esse estudo com os adultos analfabetos que a gente fez. Então, a gente testou pessoas com diferentes níveis de leitura, desde o analfabeto total, né, aos letrados de nível universitário. A gente tinha todo um espectro de sujeitos, e a gente viu que essa é só para mostrar o nível de leitura de cada grupo desses, quer dizer, os mais letrados liam cerca de 100 pseudopalavras por minuto, e os iletrados, por definição, não liam. E o que a gente viu foi que, numa região do córtex auditivo, a gente vê que é realmente auditivo, porque você vê que aqui para imagens visuais de baixo nível, checkerboards, né, não há resposta nenhuma. Vocês veem aqui que é zero a resposta cerebral nessa região. Para palavras faladas, para estímulos auditivos, a resposta é praticamente idêntica para todos os grupos. É uma região auditiva, ela responde para palavras escutadas. Mas, quando você apresenta palavras escritas, há uma resposta proporcional ao nível de leitura. Então, existe essa conexão entre o sistema visual e o sistema auditivo da linguagem, que vai nos permitir escutar com os olhos. Quando a gente lê, a gente escuta com os olhos, literalmente. E, por outro lado, quando a gente apresenta estímulos auditivos numa tarefa de decisão lexical, é uma palavra ou não é uma palavra? O que a gente vê é que a região Visual Word Form Area, quer dizer, essa região ortográfica, ela vai se ativar de maneira também proporcional ao nível de leitura. Ou seja, de uma certa maneira, a gente recruta essa informação ortográfica para ajudar na tarefa de decisão lexical, mostrando novamente essa conexão entre o sistema auditivo e o visual. Né? De certa forma, a gente vê, escutando também a ortografia das palavras. Né? Então, essa conexão entre os dois sistemas se faz de uma maneira muito forte,
e ela é proporcional ao nível de leitura das pessoas. Então, resumindo aqui essa conexão da Visual Word Forming Area com essa região fonológica que a gente viu, foi o plano temporal, ela se dá de maneira bastante forte, cria-se de maneira bem automática. Um outro trabalho que a gente fez com o Kimihō Nakamura, que a gente apresentou palavras tanto escritas no alfabeto romano que a gente conhece para o português, francês e inglês, mas também com letras japonesas. Nos dois sistemas a gente viu que existia essa ativação da região de Exner, que é essa região onde existem as representações gráficas das letras, né, da manuscrito, quando você apresentava visualmente os estímulos manuscritos. Ou seja, existia essa conexão também automática entre os dois sistemas, entre o sistema visual vendo essas letras e o sistema da representação dos gestos motores da escrita. Então, voltando à nossa questão antes, quais são os mecanismos que vão determinar essa quebra da invariância em espelho para as letras? O que a gente postulou como modelo foi esse aqui. Foi o modelo que a gente publicou na Frontiers e que, hoje em dia, está na Wikipédia, e eu juro que não fui eu que botei lá. E que a ideia é que, na verdade, são esses mappings, esses vários mappings, que ontem foi falado, a professora... acho que foi aqui, ó, foi a conexão entre o sistema da representação ortográfica, quer dizer, do ponto de vista cognitivo, né? Como era importante a consciência fonêmica e a representação ortográfica da escrita nessa conectividade, como uma influencia a outra, né? Então, o que a gente imaginou foi que todos esses sistemas vão ajudar o sistema visual a distinguir B e D, P e Q, porque são gestos diferentes, são sons diferentes, são pronunciações diferentes. Então, na escola, tipicamente, isso vai ajudar a criança a quebrar a invariância em espelho. Isso tipicamente, em 2 anos, todo mundo não faz mais erros em espelho. Então, o que a gente fez? Com o Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro de Natal, a gente falou, então vamos testar isso. Vamos ver se esse modelo é verdadeiro. Vamos fazer um Randomized Controlled Trial, que é o padrão ouro. Vamos fazer uma intervenção para ver, testando isso, para ver se realmente é assim que quebra a invariância em espelho. E esse é um exemplo que eu acho que eu vou apresentar em primeira mão para vocês, esses resultados que são ainda não publicados. Então, lembrando, existe esse problema que veio que é uma questão na escola, as crianças fazem o erro em espelho. A gente viu, a neurociência mostra que existe a invariância em espelho no sistema visual do primata e do humano. O que existe é essa mudança depois, quando aprende a ler, que o cérebro vai tratar de maneira diferente as letras em espelho. Então, a gente teve esse modelo teórico e vamos testar esse modelo utilizando atividades multissensoriais e motoras para tentar conectar, para tentar criar esses multisystem mappings, esses mappings através de diferentes sistemas de representação das letras. Então, por exemplo, nesse caso, a gente fechava os olhos das crianças e pedia para eles desenharem no ar um D. Ele está escutando, ele está traçando, ele está provavelmente fazendo uma imagem mental também. Então, outra coisa, a gente fechava os olhos e desenhava na mão das crianças uma letra e pedia para eles adivinharem. Nesse caso, eles estão escutando, eles estão falando, estão pronunciando a letra. Então, vários sistemas estão sendo
conectados, estão criando essa correspondência entre esses sistemas, né? E o meu amigo, o meu colaborador, o Siddhartha, ele é expert em sono. Então, o que a gente fez foi de que, logo após o treinamento, parte das crianças iam dormir, para ver se esse sono pós-training ia consolidar melhor o aprendizado a longo termo. 4 meses depois, a gente ia testar isso também. Então, a gente começou, e o teste que a gente utilizou foi o teste standard, a tarefa visual que a gente já tinha utilizado em várias outras pesquisas, que é uma tarefa simples de same different. A criança tem que dizer se é a mesma letra que vai ser apresentada 2 vezes, ou se ela é diferente, por exemplo, aqui ela é idêntica e aqui ela é diferente. Ela tem que dizer diferente nesse caso. A gente tem a condição controle, que são os símbolos, e então aqui são os resultados das respostas corretas, é o tempo de resposta. A gente vê que todos os 4 grupos, eu vou explicar os grupos agora, eles têm o mesmo nível no baseline. Esse aqui é a primeira, é antes da intervenção. Então, vocês podem ver que a gente tem o primeiro grupo, em branco, é o controle clássico, eles não vão fazer nada depois, durante a intervenção, e a gente vai medir depois, eles servem como controle. Nós temos um controle ativo, que são crianças que vão fazer o mesmo treinamento multissensorial, mas com letras não espelho. Eles vão fazer, por exemplo, eles vão treinar para distinguir A e X. Enquanto que as crianças do treinamento em azul aqui, a do treinamento mesmo, vão fazer para distinguir B e D, específico para as letras em espelho. E o grupo em vermelho, ele treina e depois dorme. O treinamento durou 3 semanas, meia hora por dia. Então, depois dessas 3 semanas, a gente pode ver que o tempo de resposta para essa tarefa, na condição crítica, que é a mirror, aqui para as letras, a condição em espelho para as letras, a gente vê que os grupos que treinaram, esses 2, ficaram respondendo bem mais rápido. Aqui são só as respostas corretas que são consideradas. Eles reduziram o tempo, ainda mais aqui o que treinou e dormiu. Responde é bem mais fácil para eles de verem que 2 letras são diferentes quando elas estão em espelho. 4 meses depois, a gente vê que o que treinou, mas não dormiu, ele perdeu um pouco já perdeu bem até. E o que treinou e dormiu não perdeu nada. Está intacto o aprendizado. A gente falou, mas será que é verdade mesmo? Bom, esse aqui é um estudo, não tem tantas crianças, vamos replicar isso. Segunda réplica, baseline idêntico, de novo, os que treinaram melhoraram, ainda mais o que treinou e dormiu, e 4 meses depois a mesma coisa. O que treinou e não dormiu perdeu, e o que treinou e dormiu não perdeu nada. Aí a gente falou, bom, esse negócio é sério. Então vamos pré-registrar e vamos fazer a terceira réplica. A gente pré-registrou o estudo e a gente fez e deu a mesma coisa. A gente falou, bom, o negócio é sério mesmo. Então, aqui a gente viu que o sistema visual reconhece bem mais facilmente essa orientação espelho para as letras. Eu não estou mostrando aqui os acertos, mas é a mesma coisa. Dá a mesma coisa para os acertos, se a gente considera só a accuracy. Um outro teste que a gente fez foi a escrita. Bom, será que isso melhora a escrita? Aprender esse treino multissensorial, será que vai melhorar a escrita? Então, a gente pedia para a criança ver uma letra durante 3 segundos, depois fechava os olhos dela e ela tinha que copiar a letra num papel. E o que a gente viu foi exatamente a mesma coisa. O nível de erro no baseline é idêntico de todos os grupos, e quando elas
os grupos que treinaram, eles tinham praticamente 0 erro, logo depois, 3 semanas depois. O problema é que, 4 meses depois, os que treinaram e não dormiram já tinham perdido a metade do que eles tinham aprendido. Mas os que tinham dormido não perderam nada, eles estavam intactos, 0 erro. Um impacto incrível. Então, isso é em relação aos erros. Mas agora vem a questão, mas será que isso ajuda para a leitura em si? Será que... Ok, a gente viu que realmente o treinamento funciona para discriminar letras em espelho. O treinamento tem um impacto na escrita. As crianças fazem menos erros em escrita. Mas será que ajuda a ler melhor? Porque, finalmente, é isso que é o que a gente deseja mais, que a criança possa ler mais rápido, possa ler mais fluentemente. São crianças do primeiro ano. Então, o que a gente viu foi o impacto na velocidade de leitura. A gente deu uma lista de palavras, uma lista de pseudopalavras, e os resultados aqui é a média entre as duas listas. E eu vou mostrar para vocês que isso foi medido 4 meses depois. Né? 4 meses depois, qual é a velocidade de leitura para essas crianças? Aliás, 4 meses... A primeira réplica, na verdade, foi 1 ano depois. As outras 2 foi 4 meses depois, porque a gente não acreditou nos resultados e tal. Aí a gente foi recuperar os alunos mais tarde para testar. Então, aqui a gente está vendo que o grupo que treinou e dormiu, em vermelho, de novo, ele realmente está lendo 2 vezes mais rápido que os outros, nas 3 réplicas. Enquanto que o azul, nesse caso aqui, ele é um pouquinho melhor do que o controle, mas, na verdade, tipicamente eles perdem tudo 4 meses depois. Quer dizer, não há um impacto que fique 4 meses depois se elas não tiveram essa consolidação pós-training, após o treinamento. E agora é a parte mais importante, mais crítica aqui, que a gente foi ver. Mas, para realmente saber se foi o treinamento que melhorou o nível de leitura, a gente precisa saber se a melhora no tempo de discriminação espelho na tarefa visual correla com a velocidade de leitura que a gente mediu. E foi exatamente o que a gente viu. Quanto mais rápido, quanto maior foi a melhora no tempo de resposta na tarefa visual, na nossa tarefa, quer dizer, comparando com o baseline, entendeu? A gente teve a medida nos 4 meses depois na tarefa visual, e a gente comparou com o baseline para cada sujeito. A gente viu quanto maior foi a melhora nessa tarefa, maior foi o reading speed, a velocidade de leitura. Então, em conclusão, acho que esses dados validam o nosso modelo de que realmente o multisystem mapping quebra a invariância em espelho para as letras. E que esse treinamento... E tem uma implicação prática, né? Esse treinamento pode reduzir essa confusão em espelho de maneira eficaz e que vai levar a esse aumento da velocidade de leitura, essa facilidade. Vocês viram que as crianças estavam lendo 2 vezes mais rápido do que as crianças controle, né? Quer dizer, a gente resolve esse bottleneck, essa dificuldade, essa confusão de letra em espelho no começo da alfabetização. A gente resolve esse problema e as crianças vão ler com muito mais facilidade depois. É um bottleneck fisiológico. Vocês viram que tem esse mecanismo de invariância em espelho. E outra conclusão importante desse trabalho é o impacto enorme do sono após o treinamento no ganho, no aprendizado escolar, relacionado ao escolar, né? O Siddhartha tem um outro paper já publicado ano passado com os mesmos resultados, com memória declarativa, que foi realmente cristalizada, consolidada com a siesta pós-training.
Então, houve... isso já é um segundo resultado. E tem alguns outros na literatura, não tem tantos, e que talvez a gente precise revisar a prática escolar das siestas para a idade mais avançada, para a idade, pelo menos aqui, nos 5, 6, 7 anos, nessa fase, ainda vale a pena e consolidar e botar os aprendizados mais importantes na manhã, antes da siesta, né? Porque são aprendizados que vão durar mais tempo. Os mais importantes precisam ser consolidados. Isso é uma maneira fisiológica, fácil, barata de fazer. Então, no futuro, a gente precisa ter novos financiamentos para poder fazer a neuroimagem antes e depois desse aprendizado. E um outro aspecto importante é fazer estudos de larga escala agora para testar se esse tipo de intervenção pode ter um impacto na vida real escolar. Se a gente conseguir replicar esses resultados em várias escolas, eu acho que talvez valha a pena pensar em introduzir esse tipo de método como uma preparação para a criança aprender a ler. No começo da alfabetização, de ter essa estratégia que é bem específica e bem localizada, foram 7 horas e meia de treinamento total. O investimento é muito baixo. E a gente resolveu esse problema da invariância espelho e as crianças leem mais facilmente. Então, talvez seja algo que possa ser utilizado de maneira generalizada no sistema escolar, se a gente poder mostrar que, numa situação real, em larga escala, com várias escolas, que realmente a gente melhora a alfabetização, talvez seja uma prática que possa ser mais universalizada. Outra coisa são os disléxicos. Será que as crianças em alto risco de dislexia poderiam, eventualmente, beneficiar desse tipo de intervenção? Então, só para terminar, a gente tem tentado praticar a Open Science, nesse caso, com o pré-registro do estudo. Eu também tenho falado em algumas escolas, esse diálogo que o Ken falou com os professores, eu tenho feito... Bom, essas são as escolas dos meus filhos, mas quando a gente estava na Bélgica, eu fui na escola dele algumas vezes, em Marseille também, em Paris, antes eu também tinha falado numa escola. Então, a receptividade que eu tive nessa escola foi muito boa. Eu achei que os professores estavam muito interessados em conhecer e ver, e, nesse caso, tem uma aplicação direta. Então, não é só interessante conhecer o cérebro, essa área se ativa, essa área se conecta. Realmente tem uma implicância direta, prática, que pode ajudar nos métodos de educação. Então, esse eu acho que é outro que eu gostaria de fazer aqui no Brasil também, adoraria, que eu estou sentindo muita falta de estar mais em contato aqui enfim, com todo mundo aqui no Brasil. Ontem eu estava um pouco emocionado quando tocou o hino nacional e tudo. Então é algo que eu ia adorar de fazer mais aqui. Inclusive, se tiver alguém interessado em discutir uma potencial colaboração, eu ia adorar. Então, só para terminar com esse slide, a ideia é que, com uma dificuldade escolar, um problema escolar, que é esses erros em espelho, a gente trouxe essa questão para o laboratório, tentou entender ela melhor, e agora a gente criou um modelo sobre isso, e a gente está reintroduzindo esse conhecimento na escola, né? Então, esse diálogo da escola com o laboratório de ciência, que é interessante, que é essa construção da neuroeducação que eu gostaria de fazer parte, de contribuir. E melhorando a educação, né? E para que as gerações futuras possam beneficiar desse conhecimento, dessa transformação das práticas escolares de maneira otimizada. Eu acho que a escola do futuro vai ser muito mais fisiológica. Ela vai levar em conta a fisiologia do cérebro para criar métodos mais eficazes. Obrigado.
Muito obrigado, professor Felipe. Nós já estamos na hora do almoço, né? Só uma única pergunta. Professor, como vocês distinguem para afirmar que a dislexia não é um problema de mal ou ausência de ensino apropriado? Só para quem tiver interesse, existe no Instituto ABCD, no site do Instituto ABCD, um capítulo descrevendo o nosso protocolo de avaliação. E para responder diretamente, rapidamente, essa pergunta, o diagnóstico de dislexia ele é multidisciplinar. Ele envolve uma equipe da psicologia e da fono, que faz todo um histórico médico, avaliações de leitura, de escrita, avaliações neuropsicológicas. Então, eliminando situações outras que possam estar na raiz da dificuldade de leitura, a gente estabelece o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, e essa criança retorna 6 meses depois de ter feito uma intervenção também para confirmar o diagnóstico. Então, realmente, é um processo de muitos profissionais e aos quais eu tenho que agradecer muito, porque todos eles trabalham de forma voluntária com a gente. Que manhã produtiva essa, não? Todos aprendemos muito. Então, eu agradeço a todos da mesa e passo a palavra para o mestre de cerimônias. Ok, nós faremos um breve intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas, ou seja, vai ser aquele almoço mais do que fast food, né? Retornaremos às 14 horas.